Autoridades da Ucrânia indicaram que assinariam o acordo de minerais críticos proposto por Donald Trump. O que parece ser agora uma alteração, as coisas estão muito fluídas. Ela ocorre horas depois de Vladimir Putin dizer que empresas americanas poderiam explorar esse tipo de matéria-prima naqueles territórios que a Rússia tomou da Ucrânia. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Os detalhes da proposta ainda seguem sob sigilo, mas autoridades ouvidas pela Reuters apontam que a Ucrânia topou o acordo patrocinado por Donald Trump, que daria aos americanos acesso à exploração de minerais críticos em solo ucraniano. A Casa Branca já organiza uma visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir o tema nos próximos dias. A proposta busca recompensar os Estados Unidos pela ajuda militar que a Casa Branca enviou a Kiev nos últimos 3 anos. E, inicialmente, não prevê qualquer compromisso futuro para garantir a soberania da Ucrânia. Até aqui, o presidente ucraniano descartava o acordo. A mudança de postura de Kiev ocorre logo após o líder russo, Vladimir Putin, afirmar que estaria disposto a deixar empresas americanas explorarem minerais críticos nas regiões tomadas da Ucrânia desde 2014. Apesar do aceno a Trump, o Kremlin descartou nesta terça-feira a proposta americana de enviar tropas de paz europeias à Ucrânia como parte de um possível acordo de cessar-fogo. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou que o movimento seria equivalente ao envio de tropas da OTAN ao campo de batalha, algo que o chanceler russo classificou como inaceitável. A pressão da Casa Branca pelo fim da guerra alterou a correlação de forças no conflito. Trump isolou a Ucrânia e os europeus das conversas e passou a negociar diretamente com autoridades russas. As agências de inteligência do governo americano avaliam que é possível que o Kremlin não esteja de fato interessado numa paz duradoura na região e que Putin estaria usando a relação com Trump para ganhar tempo e reorganizar as tropas até ter condições para uma invasão total do território ucraniano. Começando por você, Sandro. Primeiro, é uma ironia enorme, né? O Macron ontem interrompeu o Trump quando o Trump dizia que ele tinha dado um monte de dinheiro para a Ucrânia. E os dados publicados pelo Financial Times, uma fonte insuspeita nesse tipo de questão aqui que estão diante de mim, só para lembrar, os europeus deram mais ajuda direta financeira à Ucrânia do que os Estados Unidos. E estamos falando, inclusive, de ajuda militar. Agora, o que esse acordo abre de perspectivas na sua avaliação, Sandro? Bom, William, no Salão Oval, o Trump, quando entrevistado a respeito desse acordo, ele disse que isso daria o dinheiro, a cifra que ele jura que os Estados Unidos deram à Ucrânia, os 350 bilhões de dólares, esse número que ele tirou. Além disso, muito equipamento, as palavras dele foram muito equipamento militar e o direito de lutar. Eu acho que é bastante curioso quando você ouve essa justa expressão, o direito de lutar. Talvez aqui a gente esteja vendo uma mudança de ideia do Trump. Talvez tenha sido parte da negociação do Macron ontem, a portas fechadas, uma longa conversa com o Macron, e talvez tenha sido também essa concessão ucraniana, embora a gente também já tenha informação de que as partes mais duras da proposta, que tinham sido feitas em Munique, foram retiradas pelos americanos e que seria algo em torno de, para cada $1 investido pelos ucranianos, 50 centavos seriam investidos pelos americanos nesse sentido, e isso poderia abrir espaço para garantias de segurança, que é o anseio da Ucrânia em qualquer negociação de paz. E era duríssimo mesmo, Sandro, como você mencionou. Isso que você acabou de dizer, cada um investido 50 por outro, e os 100% seria no interesse financeiro americano, Lorival. Aparentemente aquela ideia de que os Estados Unidos ficariam com 50% de todos os contratos ucranianos, atuais e futuros, sobre óleo e gás, sobre infraestrutura e sobre minerais raros, isso foi tirado da mesa. Essa informação do Financial Times, que viu o acordo porque ele entrevistou a ministra da Justiça da Ucrânia e que é também vice-primeira-ministra da Ucrânia. Bom, então, aparentemente o que restou ainda são 50%, mas é 50% de investimento, né, na Ucrânia em minerais raros. Então, gás e óleo sai da mesa, não entra
no acordo e nem aquela infraestrutura, aparentemente. Não entra no acordo nenhuma menção à segurança da Ucrânia. Agora, como que pode haver investimentos, uma coparticipação dos Estados Unidos em investimentos na Ucrânia sem uma segurança para esses investimentos? Não faria sentido. A Rússia, aliás, essa especulação toda e esse interesse todo do Trump pelos minerais raros incentivou ainda mais um movimento que a Rússia vinha fazendo de tomar os territórios que têm esses depósitos. Então, Shevchenko, que é um das áreas que tem no Donetsk, que tem esses depósitos de lítio, foi tomado pelos russos há poucos dias. Com isso, os russos controlam metade dos depósitos de lítio da Ucrânia, né? E aí o Putin fala, pois é, não, nós também queremos então fazer esse tipo de joint venture, sou eu que estou usando a palavra, né? Nos territórios que a gente ocupa da Ucrânia, né? Que tem esses depósitos. Então, vai ser muito interessante. Na visão deles é da Rússia, né? Então, veja, esses minerais raros, eles se concentram muito no Donetsk e em Zaporizhia, que são 2 dos 4 oblastes, regiões em que o Putin reivindica. Então, vai ser muito interessante entender qual é a manobra do Trump em relação a isso, né? E como que o Zelensky vai se defender do risco de estar assinando um acordo em que ele entrega para o Trump algo que está nas mãos do Putin e aí os dois dividem entre eles. O que você entendeu dessa manobra do Trump, Sandro? Bom, William, naquele famoso livro dele dos anos 80, né, sobre a arte de negociar, ele sempre gostava de dizer que ele colocava um objetivo muito alto, pressionava o oponente, o adversário, e ele utiliza essa expressão no livro, o adversário, a ir concedendo, até que ele chegasse naquilo que ele desejava. Então, ele fechava o acordo e aí dizia-se decepcionado porque ele fechava esse acordo, não tendo atingido aquele objetivo máximo, mas, na verdade, ele já tinha atingido o que ele desejava. Então, o que a gente está vendo aqui é a tática clássica trumpista de negociação, de pressionar ao máximo, e eu acho que, inclusive, ele jogou muito com essa coisa da ideia de colocar a Ucrânia em uma enorme insegurança para que ela aceitasse concessões que, em outro momento, em outra maneira, ela não aceitaria normalmente. Então, eu concordo com o Lorival nesse sentido de que eu não acredito que haja um investimento americano sem segurança. Eu acho que esse diálogo é o diálogo que preclude, é o diálogo precursor de qualquer garantia de segurança à Ucrânia, porque é um diálogo que vai dizer, se vai ter investimento americano, se vai ter atividade econômica americana, necessariamente terá de haver algum tipo de segurança nesse sentido, algum tipo de segurança pactuada. O Lorival falou desses depósitos minerais, ainda tem também toda a riqueza de minério de ferro e de carvão que você tem em Luhansk, e que também foi um objetivo russo desde o início da guerra. Então, o que a gente está vendo aqui é literalmente um combate por isso. O Mike Waltz, o assessor de segurança atual nacional americano, ele disse: só os ucranianos têm uma mina de alumínio que poderia suprir toda a nossa necessidade e impedir com que ficássemos dependentes da China. Então, ou seja, é também uma batalha geopolítica nesse sentido. Então, aqui também cabe a gente também levar isso em consideração, que é a pressão do Trump também para essa confrontação, toda essa confrontação com a China no âmbito geopolítico, ela está um pouco por trás dessa negociação na Ucrânia. O livro ao qual o Sandro se referiu, escrito pelo Trump, é famoso, chama-se The Art of the Deal, a arte de fechar um negócio. Ela não combina com geopolítica, como o próprio Sandro indicou agora no final da intervenção dele. São outros fatores que entram em jogo geopolítica e um deles é a credibilidade da ameaça. O que Trump aparentemente conseguiu até aqui é tirar a credibilidade da OTAN como um fator de segurança a quem quer que seja. Quem é que vai acreditar na OTAN depois do que o Trump fez? Então, se ele criou, como ele diz na Art of the Deal, uma situação na qual o seu adversário, no caso o adversário é a Ucrânia, isso é um absurdo, pensar que ele pense que a Ucrânia é o adversário, mas vamos lá. Ele cria uma situação na qual o seu adversário acaba acuado e acaba cedendo onde ele quer, o que ele acaba fazendo é destruir a credibilidade do instrumento de garantia.
que é a OTAN. Sim, quer dizer, como é que os Estados Unidos podem enforce, né, podem impor o cumprimento de qualquer acordo se eles partem do princípio de que não vão ajudar militarmente a Ucrânia, portanto, não vão ajudar a Ucrânia a se defender numa guerra existencial contra a Rússia, não pretendem enviar tropas para a Ucrânia e não pretendem fazer uma contenção e abrem mão já de cara de todos os aspectos dissuasivos, com exceção talvez da questão nuclear, que está fora de cogitação, né? Por que os Estados Unidos usariam a dissuasão nuclear contra a Rússia? Então, de fato, é intrigante, né? Como que ele quer obter um acordo tão desvantajoso para a Ucrânia, empurrar goela abaixo. E aí vem, então, essa ambivalência dessa frase de hoje que o Sandro citou, que é muito interessante. Ele fala assim, perguntaram para ele, né? Um repórter perguntou no Salão Oval, o que o senhor dá para a Ucrânia em troca, que é a nossa discussão aqui, né? Aí ele falou 350 bilhões de dólares, que segundo a conta dele ele já deu, ou seja, quitaria... O número é número falso. Totalmente falso, são 100 bilhões. 350 bilhões de dólares, equipamentos e o direito de lutar. E aí houve uma insistência ali e ele falou assim, porque queriam saber se eram os equipamentos já foram dados ou se é mais equipamento. Aí ele disse assim, provavelmente vou ter que enviar mais equipamento para a Ucrânia enquanto não houver um cessar-fogo. Ele falou isso. Então, assim, ele fica com essa ambivalência exatamente porque ele não tem cartas para oferecer, já que ele já se aliou ao Putin, isso está muito claro. Então, vai ser muito interessante ver como é que o Zelensky vai se sair dessa. O Zelensky provavelmente vai a Washington para demonstrar que tem boa vontade, que quer negociar, né, que quer oferecer isso. Aliás, ele já tinha oferecido isso de antemão, meses atrás, antes de o Trump ser eleito, que são os minerais raros que eles sabem que interessam aos Estados Unidos. Então, vamos ver o que o Zelensky consegue extrair desse encontro. E o Trump sempre odiou o Zelensky, porque o Zelensky se recusou a dig dirt, né, forçar o Ministério Público ucraniano a encontrar sujeiras sobre o Hunter Biden, filho do Joe Biden, que era conselheiro da Burisma, que é uma grande empresa de óleo e gás ucraniano. Isso levou ao primeiro impeachment do Trump, que foi rejeitado pelo Senado. Sandro, quando a gente fala, como o Lorival vinha se referindo também, que tipo de estrutura de proteção ou de garantias podem ser oferecidas e por quem na Ucrânia, no hipotético caso de um cessar-fogo ou de algum tipo de arranjo? A gente pensa na presença militar americana na Europa. Ela é, de alguma forma, massiva. Os americanos têm 20 mil homens na Alemanha, tem uma unidade militar importante na Romênia e tem também o apoio no Báltico. Ao que tudo indica, o que a imprensa europeia está dizendo é que Trump teria ameaçado os europeus com a retirada desses contingentes. Sem dúvida, isso tem também um elemento de pressionar os europeus, e isso também está de acordo com a declaração do secretário de Defesa, o Pete Hegseth, um pouco antes da Conferência de Segurança de Munique, algumas semanas atrás, no qual ele disse: se forem tropas para a Ucrânia europeias, elas irão sem a autoridade da OTAN e sem a cobertura da OTAN para elas. Ou seja, essas tropas, e ele utilizou ele fala até uma frase, essas tropas não estarão cobertas pelo artigo 5º. Ou seja, em caso de um rompimento de hostilidades, em caso de algum problema, essas tropas seriam consideradas pelos Estados Unidos como tropas que não são da aliança, o que é completamente contraditório em matéria de uma aliança militar. Todas as tropas que estão numa aliança fazem parte dela. Se ela é atacada, solidariedade mútua. Esse é o artigo 5º. Então, o ataque a um é o ataque a todos. Então, o que a gente está vendo aqui é muito difícil entender o desenho que está sendo posto. A gente poderia tentar considerar que o Trump tem tentado seduzir os russos num movimento que muitos
colocam como um Kissinger inverso, né? Mas não me parece efetivo, não me parece que será algo efetivo no sentido de trazer a Rússia para o lado americano numa confrontação geopolítica com a China, não me parece isso, não me parece claro esse movimento. E essa presença militar americana na Europa, que são mais de 100 mil homens, você falou esses elementos, ainda há uma brigada paraquedista na Itália, 3 esquadrões de caças na Itália, fora uma poderosa base naval na Grécia, e toda a presença americana, a presença de Lakenheath no Reino Unido. Então, toda essa presença americana sendo retirada seria até contraproducente. Isso seria literalmente abrir a porteira para a questão do veto russo de segurança, de deixar a Rússia a seu bel prazer decidindo o conceito de segurança europeu, porque a gente não vê toda essa potência na Europa Unida. Esse é o grande problema que a gente está vendo aqui, infelizmente. Por último, eu sei que a questão é muito abrangente, na verdade ela começa um programa, Lorival, mas esse aqui eu sou obrigado, por causa dessa grade de televisão, que cada vez eu detesto mais, a encerrar, que é o seguinte, o Sandro já mencionou isso uma vez aqui conosco na roda no WW. A gente vê pela primeira vez, depois eu acho que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que a Rússia tem agora realmente a palavra definitiva sobre a segurança dos europeus. É isso que o Trump conseguiu. Dividir o Ocidente. E a China testou a água hoje, literalmente, né? Foi lá, fez aquela navegação agressiva bem no meio entre a Austrália e Nova Zelândia, a China foi lá, para ver como que os Estados Unidos reagem. Os Estados Unidos têm um acordo militar com a Austrália e a Nova Zelândia de 1951. Nem um pio dos Estados Unidos. Então, a China também percebendo o que consegue fazer ali no quintal dela.